Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aí iniciando mais uma live. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez. Coisa boa. E aí, como vocês estão? O que vocês me dizem aí dos últimos acontecimentos? Alguém tem algo a dizer? Imagina, pode mandar, Alan. Bom demais. E aí, gente? E as notícias dos últimos dias? Deixa eu subir aqui desde o início. Opa. O que vocês têm percebido? O que vocês têm visto aí? Ah, maravilha, Lulu. Depois eu olho lá o testemunho, tá? Coisa boa. Bom demais receber testemunho. Hoje eu já recebi alguns. Muito bacana. Olha o Henrique na área aí, ó. Bom demais, Célia. Charliane de novo. Valéria. Foi uma surpresa para todo mundo, hein, Valéria? Esses últimos acontecimentos. Mas Deus é maior. Deus é mais. Eu continuo com o nosso presidente. Sem titubear. Até que me prove o contrário. Não estou dizendo que eu estou com ele para o que der e vier. É claro, eu apoio, votei nele e eu acredito que não vai ter muita coisa para ser exposta, não. Porque se já tivesse alguma coisa na carreira política dele ou na sua vida, com certeza a Rede Globo já teria descoberto e já teria jogado no ventilador aí para todo mundo. Mas vamos lá, para a gente ver o poder de jejum e da oração. Exatamente, cara, isso é poderoso. Jejum e oração, jejum antecipa a luta, né? Então, assim, eu tenho outras informações aí que o negócio é mais tenso do que a gente imagina, entendeu? O ex-ministro, ele não abandonaria 22 anos de magistratura por nada. Então há quem diga que ele tinha assim alguns interesses políticos. A partir do momento que ele deixou um cargo no judiciário para assumir um cargo político, ele deixou de ser um juiz para se tornar um político. É claro, um grande homem, deixou sua marca na história, diante de tudo que ele fez, mas é o que se espera, né, de um juiz, fazer justiça. É o que se espera. Mas é isso, meu povo. Esperando a galera entrar mais um pouquinho. Exatamente. FHC é socialista, né? Na verdade, nós nunca tivemos um governo de direita no Brasil. Este é o primeiro. A nossa Constituição é socialista. Olha aí, você apareceu, eu te chamei. Soldado de folga no quartel, quer serviço. Eu tô Deixa eu querendo ajeitar virar aqui. comentarista político. Hoje a gente pode comentar um pouquinho, mas eu tinha prometido, pessoal,
eu tenho falado sobre Elias, né? Falei Elias, primeiro Reis Ótimo. 17, primeiro Reis 18, e hoje comentaríamos primeiro Reis 19. Uau, Né? amo esse texto. Mas dá pra gente um tempinho aqui, tirar agora são 1h07 até 1h20, dá pra gente até 1h20 concluir a informação de ontem, né? Que a gente acabou não seguindo. Eu tô colocando o fone de ouvido aqui para poder ficar melhor, para eu te ouvir melhor. Mas, gente, hoje já tem muitas notícias, né? Quando a gente vê. Teve um cara, eu não me lembro quem foi que comentou, mas teve um cara que falou assim, gente, em algo que acontece no Brasil, para você ver se foi bom ou não, basta olhar quem lamenta e quem comemora. Então, assim, eu não sei se eu posso usar, é lindo de se ver toda a esquerda comemorando essa atitude do Moro, sendo que o Moro foi o cara que prendeu o chefe deles tudo, entendeu? Então, assim, e agora? Moro é corrupto ou não é? Moro é bandido ou não é? Eu lembro que quando vazou aquelas mensagens do Sérgio Moro pelo como é que é? Falei, Murilo. Verdivaldo. Eu falei tanto Verdivaldo que eu esqueci o nome dele. Exatamente. Greenwald. Pediram a prisão do Moro, cara. Então esse mesmo povo que pediu a prisão do Moro no ano passado é quem tá falando que o Moro é o cara agora. É complicado esse negócio. Mas a gente vê o pastor Cote, né? O pastor Cote, um cara extremamente sensato, extremamente equilibrado, um cara que é cirúrgico nas suas palavras. Ele postou hoje no Twitter o seguinte: Moro sobreviveu à facada de Adélio que foi pela frente. Agora ele precisa sobreviver a essa facada nas costas. Né? Então, assim, foi bem forte isso. O Alexandre Garcia, ele disse que amanheceu e viu o céu azul e lembrou que Adélio deu a facada pela frente. Uhum. Tem mais notícias, eu tenho más notícias. Más demais e também não muito boas. Acabei de ler alguns jornalistas importantes, repórteres investigativos, e um deles diz que descobriram por que o Moro não queria que trocasse. Porque pegaram uma conversa entre ele e o Vacejo, que foi o que saiu, dizendo, descobriram tudo. Aí o Moro pergunta, descobriram o quê? Acerca do nosso plano. Qual plano? De derrubar o presidente. Para que o povo entenda, gente, existe a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e existe também a inteligência da Polícia Militar, existe a inteligência da Polícia Civil e etc e tal. Então a gente, no Brasil, tem vários serviços de inteligência. A ABIN é a brasileira, né? Aquela que era chefiada agora pelo novo cara, não sei se já foi indicado ou se será ainda. Já. Que é delegado da Polícia Federal. E ele que chefiava a ABIN. Ele já é o diretor da Polícia Federal. Exato. E o general Heleno, que para mim é um cara formidável, ele foi o cara que conseguiu essa conexão, essa interligação entre as agências. Só que aí encontrou dificuldade, até onde eu sei, com a questão da Polícia Federal. E me parece que a ABIN, a história que eu vi hoje é que a ABIN descobriu que o antigo diretor da Polícia Federal tinha informações acerca do Witzel, acerca de algumas coisas lá, inclusive do Dória também, e segurou a parada. Não expôs, não colocou na mesa como deveria. A ABIN descobriu isso e informou o presidente. E o presidente já estava desgastado com o ministro Moro, justamente por essa falta de
de posicionamento, né? Que raio de ministro de Justiça pode tolerar tanta injustiça de vários órgãos, de vários parlamentares, de várias pessoas, inclusive grandes ameaças. Tem vários vídeos na internet de cidadãos supostamente comuns ameaçando matar o presidente. E como que o Moro não tomava nenhuma posição em relação a isso. E a conversa, é claro, gente, isso é bastidores, eu não estou aqui assinando embaixo disso, mas as peças começam a se encaixar, né? Começam a fazer sentido. E aí o Moro já vinha com esse desgaste e botou essa informação na mesa, e foi quando o negócio começou Pipocou. a azedar o Toddy. Por quê, gente? Gente, até ontem, o Brasil inteiro via o Sérgio Moro como o maior ícone do Brasil. Entendeu? Um dos maiores, pelo menos. Entre os 5, no mínimo. Cara que foi reconhecido, inclusive fora, teve por base a tese dele, a Operação Mãos Limpas da Itália, que assemelhou-se à Lava Jato, não tendo o sucesso que a Lava Jato teve e tal. E ninguém esperava, por exemplo, um cara tão honrado, tão dedicado ao combate à corrupção, procurar uma emissora, a emissora mais corrupta do Brasil, que inclusive está sendo investigada nos Estados Unidos, por comprar direitos de transmissão da Copa do Mundo. Isso é fato. O Jornal da Record, isso foi 80 milhões, né, a cifra. O Jornal da Record tirou um jornal inteiro para falar sobre isso. A delação do Cunha fala que o Cunha foi o Cunha? Não, Sérgio Cabral, a delação de Sérgio Cabral, 80 ex-governador milhões. do Rio de Janeiro, pagou 80 milhões para comprar o silêncio da Globo. Então, como o cara, com todo esse histórico de justiça, de combate à corrupção, procura uma emissora corrupta para expor essa questão, essas supostas conversas, esses prints do presidente. Entendeu? Então esse pastor, é o ponto. Hoje já houveram os convites para o Moro. Podemos convidando ele, bem convidando ele, como já havia sido noticiado pelo grupo jornalístico CN News, Murilo e Felipe. A gente já havia dito acerca disso. Sai um ministro e entra dizendo que eles estavam em plena campanha presidencial. Pegaram inúmeros recados de políticos e aquela filmagem do Sérgio Moro andando de um lado para o outro na sala dele, com o celular no ouvido, já sabe com quem ele estava falando. Com o Maia, com o Alcolumbre, com o Toffoli, com toda essa patota de vagabundos. Vagabundos. Aí vem aquela nota de 3. E todos eles dizendo, não, a nota de 3, a Xixói. Eu estou chamando ela de. Eu estou chamando ela agora de nota de R$3. Então, é Xói Xi. Joyce Rice, uma nota de R$3. Basta olhar e ver que é falsa. É falsa, ali é falsa. Então, já sabe com quem eles estavam falando e já sabe o que eles estavam falando. Como eu orei e eu disse. Ontem, na nossa live, veio uma palavra na minha boca, que ele estava ouvindo as vozes erradas. E ele ouviu as vozes dizendo, pula desse barco que esse barco vai afundar. Sabe o que eu me lembro em instantâneo, em Atos 27, o barco de Paulo? Se todo mundo desse a notícia da mesma forma de Jonas, olha, tem um negócio aí que vai afundar. Era gente pulando para tudo que é lado. Quando, na verdade, só precisava tirar o entulho. E o Cote falou isso no Twitter, né? Estão dizendo que o Moro pulou do barco antes do barco afundar. Eu quero dizer que o barco não vai afundar. Não vai afundar, foi o que eu falei, exatamente. Mas a notícia era essa. Tanto Maia, quanto Alcolumbre, quanto Toffoli e alguns outros de outros partidos ligaram para ele para dizer pula fora do barco para não queimar seu filme. Bem, mas ninguém precisava queimar o filme dele, ele queimou sozinho.
Eu tenho mais uma notícia para dar. Normalmente, pastor Murilo, Judas se enforca, né? É tradicional. Ele É nem fica com as tradicional. moedas. Ele nem fica Exatamente. com as moedas, nem o resultado do crime fica com ele. A propósito, a Bíblia vai dizer em Romanos 14, verso 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Por isso que não fica na mão. Bem, a outra boa notícia, pelo menos para mim, encheu meu coração de alegria, foi ver, sabe o quê? Que às 10h53 da manhã, a Globo já estava noticiando a saída dele quando ele ainda ia falar às 11. É porque a Globo tem uma bola de cristal, né? Só Mas pode outro ser. detalhe, eu tenho mais notícias, eu tenho boas notícias. A outra notícia é que tem esses caras que fazem a leitura corporal. E o cara que fez a leitura, tudo isso está repostado no meu Sim, Twitter, sim, no meu sim, Instagram. sim, O cara que sim. fez a leitura corporal dele é um especialista. Eu Ele vi. disse que o Moro já tinha tudo pronto, porque ele leu tudo. E o Bolsonaro, mais uma vez, que é um cara que só fala do coração, que ele tem que trabalhar isso, se isso é um Falamos ponto ontem. negativo, tem que Falamos ontem trabalhar aqui. isso. Mas Ele se o ponto expôs. negativo é que pode sair, às vezes, uma cacetada, às vezes uma Não, pequena se, não, não, bobagem. não. Se é Mas um exagero. o ponto positivo é a sinceridade. Se, não, não, claro, claro. Nem questiono, é sem Deixa máscara. eu só, deixa eu só falar uma coisa. Pause aqui nesse assunto. Deixa eu só vir falar uma coisa aqui que o pessoal está comentando aqui. A net está caindo. Deixa eu te falar, você está com a internet atrasada? Você está Não! você tá Não. pagando a internet? O Ó, meu, o olha, meu eu aqui já não está paguei, travando. só para tu ter uma ideia, eu já paguei umas 10 vezes a net, só por conta das lives, já comprei pacote extra, não sei mais o que faço. O modem está quase dentro de mim. Mas não, tá tudo certo. É só uma E piada. a propósito, a conta eu deixo no final. É só uma piada. Manda, manda aí que a gente vai fazer uma vaquinha aqui, Ah, ó. meu Deus, vamos. Ah, tem outra notícia, tem outra notícia. O Bolsonaro está meio pressionado acerca de quem será o ministro da Justiça. E aí ele escolheu, provavelmente vai ser um dos amigos dele, que andava com ele frequentemente, que é muito íntimo. O nome dele é Jorge Oliveira. Esse cara já está escolhido como ministro da Justiça. A propósito, é o braço direito, é o amigo fiel e inseparável do Bolsonaro. Se existe alguma sujeira lá dentro, tem mais uma boa notícia. O Ramagem era o segurança do Bolsonaro a vida toda. Por isso eles não queriam o Ramagem, porque o Ramagem jamais vai trair o Bolsonaro. E se tiver algo para descobrir, vai vir à tona. Quer dizer, se Não, não, e para essa mim tem. questão, ó, você viu o vídeo lá que foi postado lá no nosso grupo, né? Gente, até o Reinaldo Azevedo, que é um esquerdista, Ali é louco, louco. questionou o Moro. Ele falou o seguinte, o Reinaldo Azevedo, vou dizer aqui o que ele falou no vídeo dele, vou dizer com as minhas palavras. Ele falou o seguinte, gente, se eu entrar aqui no Google, no YouTube, na rede social, eu vou achar vários vídeos do Moro falando por várias vezes em vários jornais, dizendo que o Bolsonaro não interfere nas investigações. Aí, na coletiva de imprensa, ele disse que o Bolsonaro vivia querendo interferir nas investigações. Ora, por que motivo o Moro, se caso o Bolsonaro quisesse mesmo, segurou essa informação por tanto tempo? Primeiro, havia um interesse político, então, nisso. Ou então o ex-ministro prevaricou o tempo todo, mentiu o tempo todo. Escondeu. Entende? Deixou de contar o que tinha que contar. É crime. Então pronto. Então pronto. Então assim, eu acredito que, gente,
Por mais que o Mas, cara seja safo e entende muito de direito e de leis, ninguém é é, perfeito. Uma pessoa não. pressionada comete erros. É aquela frase, não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Ele só tinha uma bala na agulha para ele concorrer em 2022. E a bala na agulha que ele tinha era essa. Só que o tiro saiu pela culatra. Você não expõe uma conversa pessoal na Rede Então, Globo? complicado isso. Só uma pergunta. Você quer ele como seu amigo? Ah, mas de Você jeito quer nenhum. ele. Só pergunta. Não, só mais uma pergunta. Não, mas ele é o herói nacional. Só mais uma pergunta. Você quer ele como seu braço direito na sua empresa? Se qualquer ser humano que sai dessa visão ideológica fizer uma pergunta reta e direta para um empresário, um empreendedor, ninguém vai querer ele, porque ele sempre vai ser suspeito. Porque se existe uma condição para alguém ocupar um lugar de destaque, é confiança. Por isso, Deus foi muito pontual, escolhendo as pessoas como ele escolheu. Escolheu Noé, confiança. Escolheu Enoque e falou, esse andou comigo, eu confio tanto nele que eu já tomei ele para mim. Mas antes de eu tomar ele para mim, eu mostrei o futuro para ele. Se você vai lá em Judas, você vê Enoque vendo o que a gente ainda vai ver. Isso para mim é troço para ficar louco, ensandecido. Ele viu o Senhor vindo e as suas miríades de anjos. Pera. O cara viu antes de mim, mas o cara viveu há 6.000 anos antes de mim. Eu estou querendo te dizer que Deus te leva para o futuro, Deus te leva para o passado, porque para Deus não tem esse limite. Quando Deus quer te mostrar alguma coisa, Ele te leva lá no teu futuro e fala, olha, você viu? Vi. Está disposto a subir e vir para andar comigo? Ele falou, vou correndo, né? Eu já vi o que eu precisava ver. Teve um velho que esperou por uma única oportunidade para olhar Jesus entrando para Simeão. ser consagrado, Simeão. E lá fora tinha uma outra. Eu gosto de falar que é velho para que fique bem caracterizado. E lá fora tinha uma profetisa chamada Ana, uma viúva com 84 anos. Não é à toa que diz a idade deles. É porque ela esperou uma vida toda por um único olhar. Mas a Bíblia também diz que ele não olhou para ela. Ele era uma criança, mas ela o viu. A questão Agora, meu amigo, muitas vezes. estão dizendo aqui, então, aqui nos comentários, que seria, então, melhor, que foi bom que ele não, certamente não será indicação para o STF, né? Então, assim, muito bom isso ter acontecido agora, porque vai que com esse espírito ele entre no STF, que é um cargo vitalício, né? Eu, particularmente, oro por uma pessoa que eu admiro, um juiz federal também, lá do Rio de Janeiro. Eu já tenho 2. Que é nosso irmão na fé, um cara extraordinário. Eu posso falar o nome? Pode, você sabe quem é. Eu sou profeta. William Douglas. Exatamente. Entendeu? Eu oro para que ele tenha uma ascensão na carreira dele, porque ele é um cara justo. Sim. Quando eu olho para ele, cara, eu vejo como se fosse um Jó, justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Sobriedade, entendeu? né? Sóbrio. Demais. Não há atraso lá na vara dele. Não. Né? É a mais adiantada, pelo contrário, eu acabei de ver ele dando entrevista que ele ganhou novamente por ser pontual. Exatamente. Então é um cara que faz o que tem que ser feito. É crente. Tem outros. Tem vários, sim. Tem o Marcelo Bretas, tem o Dallagnol, mas o Dallagnol agora é amigo do Moro. Ninguém vai esquecer amigo do Moro. O Dallagnol, ele é um cara muito bom, mas quando o cara é do Ministério Público, tem uma tendência, né? Uma tendência, assim, todo mundo é suspeito, entendeu? Não desmerecendo o Ministério Público, que faz um trabalho extraordinário, é claro. Mas o Dallagnol seria um bom nome, mas assim,
Não, não, eu disse os Né? nomes que foram ditos, mas eu acho que o Dallagnol tá É, fora pela amizade que ele tem. exatamente, E outra, exatamente. e eu ouvi uma frase que eu passei a acreditar com muita força, sabe? Não acredite num desarmamentista. É, Isso, esse princípio, ele é completamente esquerdista. A esquerda que é o povo desarmado. é por isso, pastor Murilo, que o diabo vai fazer de tudo para que o povo não ore nem jejue e nem lê a Ah, Bíblia. pra Porque ele quê? quer o povo desarmado, entendeu? Se Porque um povo que não tem Bíblia, um povo que não tem jejum e oração, tá desarmado. Ah, eu sou crente, mas tá desarmado. você sabe o Entendeu, que eu ouvi pessoal? esses dias, pastor? Me escreveram lá, porque a gente fala de política, e mandaram assim para mim. Por que o senhor não prega, pastor? Falar de política não é pregação, é alienação. Tá igual os dois no caminho de Emaús, alienado. Tu não sabe o que aconteceu lá? Seu alienado, Jesus. É a ignorância. O meu povo morre pela falta de conhecimento. Sabe o que é luz? Sabe o que é trevas? Ignorância e conhecimento. Então, por que veio a luz? Trazer clareza para a mente, abertura dos olhos, entendimento, conhecimento. O que você quer Rapaz, de mim, Salomão? Eu quero sabedoria. Bicho eu sabido. botei, eu botei uma frase no Instagram que deu o que falar, cara. Eu falei o seguinte: devemos adorar o diabo pelo tempo que ele Eu foi vi. querubim no céu. Porque Deus Rapaz, não revoga. Não, mas ele não foi revogado. sim, é Ah, verdade. você pode ir lá ver que a luta continua. E eles contendiam pelo corpo de Moisés, mas Miguel não ousou falar palavras infamatórias contra o diabo. Antes, o Senhor te Te repreenda. Sabe por quê? repreenda. A patente é a mesma. Exato, exato. Temos a mesma patente, não vai dar bom, essa confusão não acaba nunca. Então, que o Senhor te repreenda. Sabe o que ele estava falando? Senhor, esse assunto é teu. Ele não revoga. Quem vai falar isso é Romanos também, que Deus dá os dons e ele não revoga os dons. Porque se ele revogasse os dons é porque ele errou na hora de dar. A grande verdade é que o dom pode deixar de ser ativado, mas ele está entregue. Eu tenho o dom de jogar futebol, mas eu estou treinando soltar pipa. Acabou, amigo. Você precisa treinar, exercitar o seu dom. Por isso, muitas vezes, quando vem na minha mente, nós estamos orando, veio a palavra dor na coluna. Eu não quero saber se tem gente com dor na coluna. Eu não estou sendo testado ou provado pelas pessoas. Eu estou entrando no meu dom e eu creio que eu estou ativado. Por isso eu libero a palavra. Criei, por isso falei. Sabe por que as pessoas não profetizam? Sabe por que as pessoas não creem nisso, pastor? Porque existe uma religião que materializou todas as coisas e isso veio minando a fé. Por exemplo, o incensário significa oração. Então, se não passar o incensário, não subiu a oração. Você materializou. Quando você pega o partir do pão, consagra, ali se transforma no corpo de Cristo. Não, aquilo é um símbolo do corpo de Cristo. Tem cristão evangélico que não sabe. E essa semana eu briguei sobre isso até. A propósito, o corpo de Cristo ali não é o corpo de Cristo, é o simbolismo do que foi feito com o corpo dele, anunciando a volta dele. Ninguém come Jesus. Jesus entra pelo coração. A propósito, só pode participar da ceia quem já tem o Espírito Santo. Então, as pessoas precisam entender que tudo isso que foi gerado, a materialização. Ah, quem é esse aqui, Paulo? Quem é esse aqui, Paulo? Não, essa coluna está vazia. Esse é o Deus desconhecido. É Deus não querendo dar uma imagem para ele, senão as pessoas não viveriam por fé. As pessoas precisam aprender a viver por fé. Já que É você por entrou fé. nos dons espirituais aí, eu acho que o Senhor está dirigindo essa live. Isso. Vamos para o capítulo Vamos, 12. Primeira. não, vamos Primeira. deixar Elias, Não, vamos mas deixar você Elias, pode não, ficar de boa. vamos Qualquer deixar um ele, deles eu vamos, tô. vamos deixar Elias fugindo de Jezabel
para amanhã, no 19. E vamos falar um pouquinho sobre dom espiritual, que eu acho importante, que é bom que traz uma clareza para o povo. Né? Se não der tempo hoje, a gente continua amanhã. Mas, por exemplo, eu acredito que o Espírito Santo sempre esteve presente na Igreja de Jesus Cristo desde que o próprio Jesus, o cabeça da igreja, foi assunto aos céus. Né? Por que não dá para ele falar de está dons? presente. Por que não dá para falar de Só uma dons? pergunta, pastor. A graça sempre existiu, amém? Porque Sim. se ela foi imolada antes da fundação do mundo, essa divisão teológica, lei e graça, ela vira meramente uma forma de entendimento do estudo da palavra. Porque você vê a graça manifesta na vida de Davi quando ele come do pão da preposição. E lá em Mateus Exatamente. vai ser dito que ele comeu do pão. E a pergunta diz, por que Davi comeu do pão? Algo que só sacerdote podia fazer. Só sacerdote? Entende? E aí tá Outro lá, ponto. por que comeu? Fome. O que eu acredito? O que eu acredito? Apocalipse diz que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Certo. Mas por que ele teve que ser sacrificado na terra? A Bíblia fala que o que acontece aqui é uma sombra. Exato. É uma sombra do que acontece lá em cima. Então, veja bem. Perfeito. Aconteceu lá em cima, vai ter um tempo para que aconteça aqui embaixo. Então, Perfeito. veja bem. Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, certo? Perfeito. Espiritualmente falando, para que o povo entenda. Por que ele teve que ser sacrificado aqui embaixo? Para validar aquilo que já aconteceu nos céus. Exato. Então, o sacrifício de Jesus foi para validar aquilo que já aconteceu nos céus. Tá, como eu valido as coisas na minha vida? Por meio dos princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Por que eu acredito que pessoas no Antigo Testamento, mesmo ainda não vivendo o tempo da graça que veio a partir de Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar a libertação, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e apregoar o ano da graça, ou o tempo da graça do Senhor, ou a nova era. E essa nova era não é uma palavra mística, né? Porque sim, Jesus veio inaugurar um novo tempo. Eu acredito que mesmo antes disso, algumas pessoas chaves na Bíblia viveram a graça mesmo no Antigo Testamento. Exemplo, Enoque andou com Deus e não mais era. Você citou aí. Outro tempo, Davi comeu os pães que só os sacerdotes. Outro ponto, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas quando Isaías, no capítulo 6, disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros, a brasa tocou nos lábios deles e o querubim, o serafim disse, perdoados estão os teus pecados. Como, se não houve derramamento de sangue? Aí é que tá. Porque entendeu? O fogo ele tem o significado de purificação, de queimar as impurezas. Mas eu quero voltar para o primeiro verso, só a gente não está fugindo do assunto, é o mesmo assunto. Nós estamos falando de charismatas, estamos falando dos carismas, estamos falando dos dons do Espírito. O segundo verso da Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo sempre esteve sobrevoando, procurando lugar de pouso. Essa é a grande verdade. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito Santo de Deus procurava um lugar para pousar. E ele pousou no homem que Deus soprou na narina. Aquele mesmo Espírito foi o Espírito que entrou na narina do boneco. Ali já tem charismatas. Só que aquele mesmo boneco que agora vira Adão, que é o homem, caiu e morreu consigo o Espírito dele. E como o Espírito dele morreu, saiu dele o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar numa terra corrompida. Ele foi feito de barro. Ele era uma terra corrompida. O Espírito Santo saiu. Porém, Deus nunca saiu do plano A. Então, o propósito de Deus sempre foi viver dentro do povo. Não ao redor do povo. Por isso, Deus Emanuel é só um título. O que é Deus Emanuel?
Deus conosco, mas não é Deus dentro. Mas o plano de Deus era o que ele fez no Éden. Soprar Agora, e entrar dentro. agora, Jesus repetiu isso no Novo Testamento. Aí é que tá. Entendeu? Ele faz João a mesma 20, coisa. olha Sim, só que texto poderoso. João 20, poderoso. versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Isso aqui já depois que ele ressuscitou. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Posso fazer uma colocação, pastor? Claro. Esse texto que você está lendo está no capítulo 20 de João. Então, no capítulo 8 de João, no capítulo 8 de João, é 7 ou é 8? Verso 37, 38 e 39. Até aqui, o Espírito não havia sido liberado, porque Cristo não havia sido glorificado. Então, o Espírito não havia sido liberado, significava dizer que ele não habitava, ele sobrevoava. Então, quando ele queria uma ação humana, ele estava sobre e não dentro. Por isso você vê que Paulo vai dizer em Gálatas 3 que a lei é o ministério da morte. Mas o ministério do Espírito é a vida. Porque a lei não aperfeiçoou os homens, mas o Espírito tinha a intenção de habitar dentro para modelar o caráter das pessoas. Agora veja então, bem. Só concluído. Aí você falou num texto aonde Jesus já ressuscitou. Mas antes disso, tem o texto da cruz. E Jesus expirou. Ele soltou para fora o que estava dentro. O que Deus tinha planejado, que era unitário, era em Adão, agora é pulverizado. Agora eu libero o Espírito para quem me aceitar, para quem entender que eu sou o sacrifício vicário, o substitutivo. Na cruz, ele libera. Agora, por que, gente, não dá para falar de dom sem falar do Espírito? Porque a Bíblia fala em Coríntios que é o Espírito que opera tudo em todos. É uma diversidade de dons, depois a gente entra nesse texto, mas é ao mesmo Espírito. Agora, o ponto é, por que Jesus deu dons aos homens? Essa é uma pergunta boa de se fazer aí para você que está nos ouvindo agora. Ninguém tem pergunta para fazer para a gente, não, também? Porque eu estou vendo o povo aqui tão caladinho. Pois é, não estão gostando da live. Vamos parar aqui, então? É brincadeira, gente. Qual é a passagem bíblica? É João 20, versículos 21 e 22. Outro ponto, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu, Gideão, Hebreus 11, fala de todos eles como aqueles que viveram pela fé. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos mediante a fé. Exatamente, Max. Agora, enquanto você que está nos ouvindo aqui formula a sua pergunta, deixa eu construir um raciocínio aqui, o porquê que um dos motivos que eu acredito... Você está recebendo as perguntas aí, pastor? Sim. Pastor, eu tenho. Uma pessoa batizada no Espírito Santo tem sempre como evidência o falar em línguas? Olha, o falar em línguas é uma evidência do batismo, mas não só existe essa evidência. Talvez você esteja se perguntando isso porque você conhece alguém que já é batizado e não ora em línguas, não fala em línguas. Mas, por exemplo, a Bíblia fala que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você é convencido de algum erro que você fez ou faz, isso é uma evidência que o Espírito está contigo. Então, assim, o orar em línguas não é a única evidência do batismo. Mas eu acredito, a Bíblia fala, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Então, para quem é o falar novas línguas? É para quem crê. Então é para todos que acreditam. Então não está disponível só para alguns,
mas está disponível para todo aquele que crê. Eu até disse aqui em uma live anterior a essa, não me lembro qual, que às vezes a pessoa não consegue falar em línguas por causa do histórico da vivência do berço cristão que ela tem, né? Tem uma linha, tem igrejas tradicionais que não acreditam no falar em línguas, que acreditam no sensacionista, que sensacionista, que os dons se cessaram, entendeu? Que foram para os tempos dos apóstolos, que eu não acredito. Os dons ainda estão em validade. Entendeu? O Espírito, ele te conduz pelo caminho da verdade e da justiça. É ele quem te guia. E para ele te guiar, ele tem que continuar falando. Você, como diz Isaías, você ouvirá uma voz que vem de trás da tua cabeça, este é o caminho, andai por ele. Mas eu entendo algumas questões acerca disso, pastor. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Eu particularmente não creio que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela precise manifestar algum tipo de dom. Eu vou explicar para ser bem claro. Algum tipo de dom, manifesto, exposto, como, por exemplo, orar em línguas. Porque João Batista disse, eu vos batizo com água, mas aquele ali vos batiza no Espírito. Então, o entendimento que eu tenho é que não existe o batismo do Espírito Santo. O entendimento que eu tenho é que só tem um batismo e esse batismo é do Espírito Santo. Mas cada ser humano, ele funciona de uma forma diferente. Alguns com as suas fortalezas, com as suas travas mentais, e estes muitas vezes não conseguem orar em línguas, não conseguem pôr as mãos, porque existe uma timidez, existe um se achar pequeno, incapaz para tal. Mas o batismo de quem recebe Jesus sempre é o batismo no Espírito Santo. E a distinção que as pessoas querem colocar do batismo no Espírito Santo é quem fala em línguas. Não necessariamente, porque naquele tempo, no primeiro batismo, no avivamento, cada um falava na sua língua e todos entendiam. Então não eram novas línguas, mas era um novo entendimento. Então não é necessariamente você orar em línguas, mas lá em Gálatas 5 vai falar acerca dos frutos do Espírito. Então é amor, longanimidade, benignidade, tudo isso é fruto de quem é batizado no Espírito Santo, porque eu entendo que Deus respeita a personalidade de cada um. Tem pessoas que são tímidas, que certa vez eu tive a oportunidade, pastor, de ver uma pessoa no chão gritando, pulando, e alguns disseram assim, dos meus discípulos, é demônio. Eu falei, cala a boca, você é louco. E se for o Espírito Santo e você está dizendo que é demônio, está igual no tempo de Jesus, é Beelzebu expulsando Beelzebu. Não fale nada, não faça esse tipo de julgamento. Você baixa a sua bola e espera, porque eu acredito que mesmo que não fosse a pessoa orando em línguas, poderia ser a pessoa se libertando dela mesma, porque ela tinha uma trava e ela conseguiu se expor no meio da multidão. Então eu acho que o Espírito Santo se move de várias maneiras e não colocando a gente em caixinhas. Agora, não tenha dúvida que orar em línguas pode apontar para quem tem o batismo. Mas Jesus diz, naquele dia eu vos direi, apartai-vos de mim, não vos conheço. Você deu oferta, falou em línguas, fez isso, curou enfermos, expulsou demônios, mas não tinha o Espírito Santo. Por isso a gente não permite na igreja, pastor, como o bispo mesmo ressalta, que qualquer um impõe a mão sobre qualquer cabeça. Timóteo vai dizer, não empunharás tua mão sobre qualquer cabeça, pois tornar-se-á cúmplices dos vossos pecados. Você precisa realmente estar com uma vida reta para que você possa colocar a mão sobre uma cabeça. Porque colocar a mão sobre uma cabeça tem uma tradução. Significa eu estou ativando os dons em você. Da mesma forma que significa eu estou cobrindo você. Por isso, até as bruxas, os falsos profetas, os feiticeiros profetizam. Então, nós temos muito zelo acerca
do que é os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Não existe outro batismo que não seja o do Espírito Santo. Porque só aquele vos batizará no Espírito. Eu estou te batizando em água, mas ele te batiza no Espírito. Mas se eu tenho as minhas fortalezas, que eu ainda estou nascendo, como é que isso vai aflorar em mim? Quando vem aquela voz que diz assim, você está imitando, né? Olha lá, tu está querendo orar igual um cara, ó. Já está imitando. Isso são as fortalezas, os enganos. Quando na realidade é Deus botando uma pessoa para que você tenha uma referência do que é orar em línguas. E eu entendo que orar em línguas é ser livre. Se eu fizer eu estou orando em línguas. Pouco importa. A Bíblia diz que com murmúrios inexprimíveis, com sons inaudíveis ou apertados rugidos, o Espírito Santo entende e interpreta. O orar em línguas, a gente tem que separar da diversidade de línguas. Porque eu posso estar falando em português e lá no Japão alguém está ouvindo em japonês. Ou falando em português aqui, alguém lá em Israel ouvindo em hebraico. Então existe uma separação acerca dessas coisas. Por isso, a questão do orar em línguas não define. Agora, sim, eu creio que o orar em línguas é para todos, porque os sinais seguem a quem crê. A Bíblia fala em Judas, que quem ora em espírito edifica a si mesmo. Paulo fala aos Coríntios, né? Eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que vocês. E aí você vê os níveis de revelação que Paulo teve. Agora, essa questão de, poxa, por que eu não oro em línguas? Aí que eu falei. Tá aqui. Exato. Aí, isso. como combater isso? O que a Bíblia fala em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, às vezes, você foi ensinado que isso não existe durante anos. Eu tive dificuldade. Dificuldade. É isso que eu estou buscando aqui, trabalhar. Entendeu? Então, assim, como que eu vou quebrar isso? Como que uma ideia concebida na sua cabeça é quebrada? Quando vem uma ideia melhor. Então, como um conceito é quebrado? Quando eu me abro para receber novas informações para formular outros conceitos, né? É o Márcio Micheli quem diz que a inteligência é a capacidade que o cérebro tem de fazer associação. Então, você faz associação pelas experiências que você vive ou pelo conhecimento que você dá para o seu cérebro. Né? Se eu falar aqui para todo mundo, cadeira, não vai aparecer cadeira escrito, vai aparecer a imagem da cadeira. Se eu falar assim para vocês, robo, ninguém vai aparecer nada na mente, porque eu acabei de inventar essa palavra. Então, ninguém tem o conhecimento disso ainda. Então, talvez você esteja baseando a sua vida dentro de um conhecimento que você recebeu lá atrás. Ou de uma religião. Exatamente. Quando eu falo esse conhecimento, é justamente um conhecimento religioso. Né? A igreja onde eu nasci, por exemplo, não cria. Eu lembro de criticar uma Assembleia de Deus que tinha na subida da ladeira, lá na avenida da minha, da minha cidade, que o povo, rapaz, o pastor tinha que falar assim, irmã Maricota, tira as tamancas que é para não quebrar dose no chão, porque senão, né, de tanto sapatear. Então, assim, eu criticava aquilo, né? Depois eu fui perceber, cara, eu estava igual os caras lá de Atos. Que conversa, isso é cheio de mosto nada, irmão. Imagina só, os caras recebendo ali línguas repartidas, fogo descendo sobre eles, e os caras pareciam embriagados. Entendeu? Exato. Então, assim, é poderoso o negócio, né? Agora, mas o que eu queria... Não, então, mas o que eu queria deixar grifado e gravado é que o orar em línguas não significa dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo. Ela pode ter esses diversos bloqueios. Então, se ela ora em língua, pode ser uma identificação. Mas, de repente, ela tem o dom de interpretação que ela nem sabia. E isso claro. identifica não, e outra coisa... A pessoa falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia fala que
Voltou, voltou. Rapaz, eu acho que esse horário teu, pastor Murilo, de 2 às 3 é muito concorrido, porque sempre quando vai acabando o meu horário, faltam 8 minutos, a Sério? internet começa a zicar. Não, Mas eu estava enfim, aqui. Eu, por exemplo, eu vou sair, você me chama de novo, porque eu não estou vendo as pessoas perguntarem. Eu não consigo. Eu só vejo os nomes fixos. Aqui para trás eu sério, vejo, para cima. Eu não sei se só está deixa na eu... rolagem para você, porque eu estou vendo aqui, eu estou fixo na Elizabeth, na Lilian, que é a Lilian, e a Nayara. Tá Eu acho que fixo. tá travando E para é você, viu, brother? possível. Eu acho que tá Eu travando para já. você. Me tira que eu volto, eu vou ficar sentado no molden. Pera aí rapidinho, falta 8 minutos, deixa cair aí você entra e eu entro. Tá. Ó, Maxwell está falando aqui, o fruto do Espírito não é evidência do batismo. O fruto do Espírito não é evidência do batismo, Espírito Santo, pastor, porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons e até batizada com o Espírito Santo, mas não frutificava muito. Na verdade, o fruto do Espírito, eu penso que não é algo coletivo, é algo pessoal, né? Então, assim, é impossível dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Não dá para você amar vidas e desejar que elas sejam salvas se não for pelo Espírito Santo, até porque o fruto do Espírito é amor, paz, domínio próprio. O Cote até brinca, quem não tem domínio próprio tem demônio Demônio próprio, próprio. né? O João vai cara é até dizer nas explosivo. cartas, João vai dizer nas cartas deles que a maneira que você tem de separar se é de Cristo ou não, é se é capaz ou não de confessar a Jesus que ele veio em carne e sangue. Então, a questão do Espírito Santo, ele não pode ter cessado, porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele é o penhor da glória de Deus, ele é a garantia de que nós vamos acertar o caminho, que nós continuaríamos o caminho. Então, esse cessacionismo veio da igreja tradicional, e eu vou falar, que é a sorveteriana, porque eu vim de lá, que é a presbiteriana, porque lá não podia bater palma, porque lá não podia orar em línguas, porque eles não acreditam nos dons que eram só para os apóstolos. O que vai funcionar da Bíblia na realidade para uma pessoa? Não é toda a Bíblia que funciona, é a parte que você acredita. Se você lê a Bíblia, mas não Então, crê naquilo. se a gente pensar assim, que os dons foram só para os apóstolos, por que o apóstolo Tiago fala assim? Se estáis alguém dentre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e ore, porque a oração da fé salvará o doente. A Então, oração do justo muito manifestou? pode em seus O efeitos. que manifestou ali? Manifestou o dom da Óleo, cura. Em olha a meu unção. nome, Olha a exato, unção. imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não faz Né? sentido. Jesus foi ungido para isso. Para quê? Para curar os enfermos. E você? Para a mesma coisa. A unção que estava em Jesus veio para mim e para você. Agora, se eu sou ensinado da forma errada, eu estou limitado no poder. Você tem a autoridade, você tem o poder, o revestimento do poder, mas não foi ativado no dom, por uma questão de uma fortaleza que está em você. Se você não se permitir, esquece. Não tem ação. O Max está falando aqui, o fruto do Espírito são gerados por aqueles que são transformados. Eu acredito que isso é gradativo. Por Aí, quê? exato. Por quê? Porque é o seguinte, Murilo, um exemplo. Uma pessoa que é explosiva, se converte hoje, aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, etc e tal. Ela vai ter o tempo que ela vai ser trabalhada nisso. Né? O Cote fala, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um nível de entrega tão profundo que ele é capaz de falar para o profeta Ágabo, que enrolou o cinto e falou, assim vai acontecer com o dono desse cinto se voltar, se eu não me engano, para Jerusalém. Para Jerusalém. Paulo fala o seguinte, rapaz, eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer pela causa do evangelho. Mas, pastor... Pera aí rapidinho, e apesar da profecia de Ágabo, ele foi. Entendeu? Mas, ele pastor... foi. Agora, pera aí rapidinho. Aí o ponto é o seguinte,
tem coisas que a gente só vai poder dizer da cruz. Aí entra como eu posso dizer, no matar a obra da carne, porque a explosão, isso é uma obra da carne, entendeu? Violência é uma obra da carne. Então o Espírito Santo, porque o que eu entendo, gente? O Espírito Santo veio habitar em mim, que é justamente para me ajudar nessas fraquezas, porque Jesus disse que o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Entende? Então o Espírito Santo vem me ajudar nisso. Agora imagina só, veja bem, imagina só. A Bíblia fala, deixa eu ler um texto aqui nesses 3 minutos. Atos 1, 6. De 1 a 8. 8. Uhum. De 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estavam vivos. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber o tempo e nem as datas, mas o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Mas receberão poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é o meu ponto nisso aqui? É o seguinte, em outras palavras, Jesus está dizendo: gente, o mundo inteiro me viu morrer. Agora vocês, somente vocês, me viram ressurreto. Agora vocês vão para aquele povo todo que me viram morrer dizer que eu estou vivo. Olha a loucura. Quem é que vai acreditar? Ah, beleza. Vocês vão ter um adendo, vocês vão ter algo especial. Vocês vão receber poder. Então, em outras palavras, demonstre que eu ressuscitei. Demonstre para as pessoas por meio do poder do Espírito Santo que eu... Os sinais. Sinais, Exatamente. maravilhas e prodígios. Mas aí é o que eu digo. Eu sou uma usina nuclear, porém eu me vejo como um Fusquinha 66 sem motor. Eu tenho a usina, mas é como eu me vejo que eu potencializo ou eu minimizo o que eu sou. É como diz o Miles, você é uma Ferrari, tem toda a potência, mas anda numa estrada que só tem quebra-mola, você nunca vai poder botar tudo. Uhum. Então você é o seu fator autolimitante para exercer esse poder. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. E aí entra a questão processual que você tocou. O gadareno, pastor, ele acabou de ser curado. Ali na Bíblia não vai dizer o quanto tempo levou para depois de expulsar uma legião de demônios, ele vai para Decápolis e vira o maior pregador de todos. Mas não fala de tempo. Por isso, na Bíblia vai falar que Manassés tinha 9 anos quando foi rei, mas vai dizer que Davi tinha 17, vai dizer que Salomão tinha 17, vai dizer que o próprio Cristo tinha 33, vai dizer que Caleb tinha 85 quando conquistou a montanha, vai dizer que Abraão tinha 100 quando teve filho. Não tem a ver com idade, tem a ver com relacionamento. Exatamente. Agora deixa eu te falar. Faltam 30 segundos para cair a live. Eu vou te derrubar, vou deixar salvo aqui para o pessoal ver amanhã. E aí já vai entrando na sua que eu entro lá. Tá bom. Amigo. Viu, pessoal? Lá agora no Pastor Murilo Prata. Valeu.